Sim, sim, sim. E aí, Rizão, cenário brasileiro aqui, para nós do Movimento Brasil Livre, para nós do Partido Missão, um cenário aberto em que olho cada vez mais, vamos dizer, com esperança de disputar a eleição com chances concretas de influenciar diretamente no resultado final, até avançar, eventualmente pro segundo turno, não sei, tá? Porque o cenário é muito aberto, muito aberto. De fato, a oposição brasileira, contando que desde 2003 nós vivemos em governos petistas, salvo o período do impeachment com o Michel Temer e o governo do Bolsonaro, ou seja, houve ali 7 anos sem governos do PT. A maior parte do tempo a gente chama de oposição, basicamente, quem se opõe ao governo do PT, né? E aí, cara, não dá pra negar, meu querido amigo Riso, que nunca nós tivemos uma oposição num cenário tão ruim e nunca nós tivemos um cenário eleitoral tão fraco para uma eleição, para um enfrentamento ao PT, tá? Imagine que você é um cara do mercado financeiro que ficou aí tentando construir a candidatura do Tarcísio. Não, o Tarcísio vai. Eu não vou nem entrar no mérito do Tarcísio, se ele é bom ou ruim, você já sabe a minha opinião. Mas em nenhum momento ele sinalizou que ele é candidato, ele precisa de vários fatores para construir essa candidatura. Aí tem Caiado, cansado, né? Romeu Zema, Ratinho, tudo muito fraco, tudo muito quebrado. E a família Bolsonaro no seu debacle, na sua luta para salvar Jair e manter a sua ascendência sobre a direita, tentando matar todo mundo que tá no caminho. É um cenário horroroso. E eu preciso colocar aqui isso de maneira muito clara. É um cenário horroroso e nisso o petismo avança. E o petismo avança com a única arma que eles têm, que foi a única arma que funcionou nesses últimos anos para eles voltarem a amealhar a popularidade, que é isso aí, tá? Haddad disse que tarifa zero no transporte público deve ser bandeira de Lula em 2026. Então o que o Haddad, depois de oferecer botijão de gás gratuito para as pessoas, energia elétrica gratuita, depois de não, tome dinheiro, o que ele está oferecendo agora é transporte gratuito para as pessoas. O Brasil está indo para um colapso nas contas públicas. O Brasil está indo para uma situação em que a arrecadação nossa de impostos será menor do que os gastos obrigatórios. Um cenário que ele é assustador. E assim, né, contrair dívida para pagar gasto obrigatório no próprio, mas você já foi pro buraco. E ainda assim a preocupação é aumentar os gastos com operações populistas. E é assim, você cedeu o auxílio, cedeu o benefício populista, você não consegue tirar. Então o BPC quando surgiu era uma merreca. Hoje o BPC está subindo anualmente no orçamento federal na casa dos 50, 60 bi. Ano passado acho que o BPC aumentou 50 bi, só ano passado. Aí, o Bolsa Família, não, é uma política, né? Quando veio, né, teve o salto lá na pandemia e ele continuou aumentando. E você fica com as políticas assistenciais que nunca terminam. Foi dado o gás, vai tirar o gás lá na frente. Foi dado energia elétrica, vai tirar agora isso lá na frente. E é o que o governo do PT está fazendo. O governo do PT está criando um sistema de transferência de renda do brasileiro que trabalha e produz para um brasileiro pouco produtivo, que vai ser muito difícil desmontar, que tem apoio desse centrão vagabundo, e que vai nos levar à bancarrota e está nos levando à bancarrota. A bancarrota não só do ponto de vista das contas públicas, que a gente já conhece, já tá vendo, o arcabouço desse mesmo Haddad tá levando a gente pro buraco, mas tá levando pra uma bancarrota moral. Porque a discussão toda no Brasil se tornou uma discussão sobre como você vai extrair dinheiro da classe média para dar para esses setores mais pobres da sociedade, nada fazer. E sem, assim, eles têm direitos, você garante um novo direito agora. O cara tem direito agora a pegar transporte público sem pagar. E vai chegar na classe média e vai cobrar o imposto dela. O benefício da conta de luz, ele é cobrado diretamente na conta das pessoas que pagam as suas contas de luz. O Brasil tá maluco. A situação nossa como nação, ela é calamitosa. E não vamos ficar fingindo aqui que não é isso que está acontecendo. Não vamos ficar nos iludindo que a situação brasileira está se encaminhando, tá? Não só para um colapso fiscal, mas para um colapso moral. E o PT, como entendeu o seguinte, que não vai ter crescimento econômico para as classes médias, que não vai ter nada. O PT entendeu assim. O PT, olha só, vamos lá, agora eu vou começar porque o PT entendeu que guerra faccional se escolhe lado. O PT entendeu que ele tem lado nessa guerra. O lado dele é o lado do eleitor dele. E se ele consegue manter o eleitor dele, mais alguns outros poucos ali no meio, alguns caras que não tá flutuando, ele compra os votos dos caras, sustenta os caras e pune o adversário. O que o PT faz é muito claro, ele pune o inimigo e ele beneficia seu aliado. Então, pro PT, o Estado brasileiro é uma máquina de ajudar o seu eleitor e punir o eleitor do adversário.
E o PT entendeu isto como uma guerra faccional, mesmo entendendo que isto inviabiliza o Brasil como nação. Então o Brasil como nação, como pacto, a gente pode voltar para aquela imagem do Pedro, né, famosa, o Brasil como pacto é um pacto inviável. Mas para o PT isto pouco importa, porque para a esquerda, e a esquerda pensa nessa lógica, o importante é acumular poder. O importante é acúmulo de poder. Então se eles puderem ganhar uma eleição, isso significa acumular poder. Se eles estão acumulando poder, beleza. Ah, punir meu adversário, legal. Ah, a classe média do Paraná agora odeia ainda mais o PT. Dane-se. Eles já não votam no PT. Pro PT tá tudo bem, galera. O PT não liga pra isso. O PT não liga. Já o direitista liga. O direitista tá, não, veja só, eu vou chegar, o Bolsonaro, gostei que minha popularidade aumentou ali no governo, lá no Nordeste que eu dei o auxílio, então o quê? Você botou o Ciro Nogueira na Casa Civil, o Ciro Nogueira ficou beneficiando diretamente os aliados dele. E os aliados dele, basicamente, trabalharam com uma massa populacional que iria votar no PT, e essas pessoas pegaram o auxílio e votaram no PT. Aí o Bolsonaro perdeu quem? As classes médias no Centro-Sul, as pessoas com mais escolaridade, mais elitizadas, perdeu a Baixada Fluminense e perdeu a eleição. Um projeto de direita tem que entender assim, ele tem que ganhar um determinado eleitorado, que é o eleitorado base, que é o eleitorado antipetista, e depois ele tem que pegar os eleitores em disputa. É isso que o PT está fazendo agora. O PT, ele tá dando tudo que ele pode para o seu próprio eleitor, ainda vai pegar uma classe média que usa transporte público com isso, e depois o que o PT vai fazer é olhar para os eleitores em disputa e tentar pegar eles. O negócio do imposto de renda, aquela isenção até a faixa dos R$5.000, é em grande medida para buscar, né, uma classe média suburbana, tal, para pegar esses caras e tentar com esse benefício ganhar ali eles e obter a maioria para as eleições. O PT está pensando de maneira maquiavélica enquanto projeto de poder. E nós temos que começar a pensar assim. E eu digo isso porque ontem eu fui num podcast e eu fui criticado por uma fala minha. Vai no meu Twitter e veja só o que eu falei ali. E nós precisamos falar nesses termos para a próxima eleição. Tá? Isso aqui é bem importante porque isso é a única resposta possível. Só para fazer propaganda, corte do Black Jaguar. Você é do Brasil produtivo? Eu tenho lado. Eu estou do lado do brasileiro que trabalha e produz. O brasileiro que hoje está recebendo dinheiro, veja só, ele está no outro lado da balança. Eu não estou agora preocupado em atender ele. Todo o aparato estatal foi feito para atender ele. Eu quero atender quem está trabalhando e quem produz. Porque, olha só, o cara que está trabalhando e produz e mora numa periferia aqui em São Paulo, o cara sai, vamos supor, de Diadema e vem trabalhar numa região central. Esse cara tá no trânsito infernal, no calor, no ônibus ruim, ganhando pouco, pagando imposto cada vez mais alto. O cara ia fazer uma comprinha lá num site chinês, hoje é taxado. Esse cara tá sendo arrochado, esse cara tá sendo ferrado. Ah, mas o governo agora vai dar um vale-gás pra não ser... É isso. Irmão, sabe quem é que vai se prejudicar? Não é o milionário, não é. Você tem o quê? Você tem uma padaria, você se cara. Você tem um salão de cabeleireiro, você se ferrou, velho. Eu vou ter que fazer uma escolha. Eu tenho que escolher entre Santa Catarina e Piauí. Eu quero um modelo econômico de crescimento que permitiu que Santa Catarina se industrializasse e exportasse, ou eu quero o modelo do Piauí em que basicamente a classe política fica pedindo dinheiro pra Brasília. Provavelmente, se não todas, quase todas as cidades do Piauí dependem exclusivamente do governo estadual e do governo federal pra existirem. Elas não produzem nada, né? Nada, são ficções jurídicas. Só que eles têm 3 senadores e eles têm pelo menos 8 a 9 deputados federais. Inclusive os 9 deputados, todos os deputados do Piauí votaram a favor da PEC da blindagem. E só uma pausa. Vamos renovar 2/3 do Senado agora. 26. Não, quero ver se ele é a favor da anistia do mito. Você não tá pensando no teu país, cara. Que é desesperadora a situação. Fiscalmente Você não acha que o Bolsonaro, se ele fosse preso, batesse no peito e falasse, não, liberem a galera que tava lá lá no dia 8, eu vou pra cadeia. Tá na hora da gente demonstrar que a gente tem lado. E vamos começar. Quem é o nosso lado? Primeiro tudo, todo mundo, a massa de brasileiros que trabalha e produz. Nós temos que chegar ao poder e nós temos que olhar por essas pessoas antes de tudo. A massa de brasileiros que trabalha e produz. A massa de brasileiros que está botando dinheiro dentro do cofre do governo federal. Nós temos que olhar pra eles primeiro. E aí, mas o cara que tá no auxílio, eu quero que ele saia do auxílio. Eu quero que ele viva numa cidade decente, quero que os filhos dele tenham uma capacidade produtiva. Agora, entretanto, eu vou olhar pro brasileiro que trabalha e produz. É uma questão de escolha, assim. Os meus inimigos do PT, os inimigos do PT, fizeram uma escolha. É hora da gente fazer uma escolha. E no início será detrimental, sim. Será detrimental. Você vai ter que dar um foco maior em quem trabalha e produz. O cara que tá botando comida na mesa de milhões de brasileiros, que é o brasileiro que trabalha e produz, não importa se ele é um lixeiro, se ele é um vendedor numa loja, se ele é o dono da loja, se ele é um motoboy, se ele é um entregador, se ele é um motorista de Uber, se ele é um cozinheiro, se ele é um contador, se ele é um assistente financeiro, não importa. Esse cara
a vida dele tem que deixar de ser um inferno maldito. E esse cara tá botando a comida na mesa de milhões de outros brasileiros que não estão tendo o mesmo sacrifício que ele. Não é justo, cara. Não é justo. Tá errado isso. E aí vai o vagabundo do Haddad, o bosta do Haddad. Rizzo, falei. Mas B-O-S-T-A tá permitido, vai, não é um xingamento. Não é um palavrão. Vamos lá, não exagerei. Eu prometo que foi o... Fiquei numa zona cinzenta aqui e vou voltar. Mas esse cara, esse sujeito vai, propõe... que legal, mais uma vitória. Então, deixa eu entender. Economicamente, o ministro da Fazenda no Brasil tá propondo Vale Gás, tá propondo transporte gratuito pra todo mundo no transporte público e energia elétrica gratuita. Ai, que gostoso! E aí pro resto da população, imposto. Que gostoso! Só que entenda, numa questão de uma guerra faccional, porque o Brasil vive uma guerra faccional, o PT tá jogando direitinho. O PT tá jogando fino da bola. E vão. Se nós não conseguimos levantar um exército pra enfrentar esses caras, do ponto de vista eleitoral, eles vão ganhar a eleição, mesmo estando mortos no começo do ano, davam o PT como morto. O que o PT fez? A estratégia clássica de sair convencendo o próprio eleitor, comprando o próprio eleitor. Eles voltaram pro modelo antigo, esconder a Janja, quase vocês não ouvem falar da Janja. O Eduardo Bananinha deu uma causa universal pro governo, estou enfrentando o demônio do Trump. E mesmo com o governo quebrado, estão aí distribuindo benesse, tome benesse, tome benesse. É isso? Nós temos que escolher o lado, e tem que ser um lado, porque o outro lado acha que é detrimental. Se você perguntar pra um cara da lógica assistencial, ele acha que tem que dar tudo pra ele. Dá pra mim, me dê papai, eu quero. Nós temos que escolher, e essa é uma escolha, vamos colocar aqui, de foco e de país. Cara, eu quero entender a mente de um cara que sai pra trabalhar aqui em São Paulo pra ganhar R$2.500 e sai lá do final da periferia, cruza a cidade, volta, bairro ruim, paisagem feia, cidade suja, cidade feia, insegurança, risco de ser assaltado, e aí ele bota a comida na mesa dos filhos dele. Esse cara, pelo amor de Deus, gente, esse cara é um herói. Esse cara é um herói. Esse cara, e ninguém tá olhando por esse cara. E o cara que contrata ele, outro herói. Aí tá lá o Haddad falando, não, mas olha só, fica tranquilo que agora vai ter luz de graça pra quem já tá produzindo pouco. Não dá, cara. Mas eles estão vencendo a guerra faccional, porque eles entenderam que é uma guerra. Nosso campo não entende que é uma guerra. O nosso campo, na verdade, não entende nada. Nosso campo sequer entendeu o que tá em disputa. O que tá em disputa é a inviabilização do Brasil como pacto e a inviabilização do Brasil como Estado. O modelo de Estado brasileiro é um modelo de expropriação. É expoliação e expropriação de quem trabalha e produz para que uma máquina vá, conduza esse dinheiro e faça populismo. É o famoso acordo topo-base. O topo da pirâmide político, sindical e assistencial que está no governo federal, aí mistura com o judiciário, pega o dinheiro do Brasil que trabalha e produz, processa esse dinheiro, se alimenta e manda os restos para a base. O meio paga a conta. E mais, no meio eu vou incluir inclusive o empresariado brasileiro. Esse acordo topo-base comprime quem está no meio. É um acordo populista do topo para com a base. Tem que ser rompido esse acordo topo-base. É claro que é um acordo topo-base. O meio tá... Entendeu? E como é que você vai arrancar? Como é que vai chegar o próximo presidente e vai arrancar essas benesses? Pois eu já tô avisando. Se eu chegar à presidência da República, eu vou arrancar a maior parte dessas benesses. Vai ficar impopular. Vai ter que arrancar. Não dá. Não dá porque tá colapsando. E se é pra alguém ter benesse, é o nosso eleitor. Tô falando sério. Que é quem? Que é quem trabalha e produz. Se é pra alguém ter benesse, é quem trabalha e produz. Que será nosso eleitor. Quem trabalha e produz vai ter que ter alívio tributário. Quem trabalha e produz vai ter que ter uma rua segura para ir trabalhar. Esse cara que tá sustentando a vagabundagem do Haddad, o populismo vagabundo desse pacto topo-base desses caras, esse cara tem que ter um alívio na vida dele. Ele não pode ter medo de ser assaltado, ele não pode perder tanto imposto, ele não pode ter tanta dificuldade para contratar ou demitir, para ser contratado ou ser demitido, para a vida dele andar. Não pode ser esse inferno. A galinha dos ovos de ouro não pode ser morta para que o governo faça populismo com quem tá produzindo pouco.
Não dá. Temos que fazer uma escolha. A vida é sobre fazer escolha. Nós temos que escolher. E vocês não verão ninguém falando isso. Pelo contrário, no campo da direita vai vir um monte de cara assim, oh, não, nós temos um projeto pra cuidar do povo. Aqui, teu, né? Aqui, ó. Tem que escolher lado na vida. Na vida tem que ter lado, tem que ser sujeito homem, tem que ter lado. Ó, eu tô do lado de quem trabalha. Eu tô do lado de quem quer ralar. Eu tô do lado de quem quer ver bandido preso e morto, ou morto. Eu não tô do lado de quem vai ficar oferecendo, ó, você vai ficar com um botijão de gás, porque outra pessoa vai economizar as merrecas dela pra poder se sustentar. Não tá justo isso. Não tá de pé isso. Vocês, seu Haddad, seu salafrário, vocês estão destruindo o Pacto Federativo. Anota o que você tá fazendo. As pessoas vão começar a se odiar no Brasil de maneira irremediável. Vocês estão construindo seus salafrários, seus ordinários. Canalhas e vagabundos. Vocês estão programando uma guerra política no Brasil. Uma guerra federativa. Vocês estão inviabilizando o Brasil como uma possibilidade de uma nação grande. Seus malditos. Isso aí que vocês estão vendo é uma destruição do pacto, porque não dá pra uma galera carregar todo o peso nas costas e outra ficar só recebendo, sem nenhum dever, que é a discussão que a gente teve sobre a favela. É aquela discussão que a gente tava aqui ontem, né? Que veio o Intercept. Ai, meu Deus, mas ninguém olha pra eles. Deram uma casa pra esses caras. Fizeram 11 casas pra invasores que subiram uma calçada, construíram uma casa ilegal. O Estado foi, deu casa pra eles e eles refavelizaram a casa. Ah, mas tem que ver... Não tem que ver. Eles têm que cumprir a lei. Já ganharam uma casa. O que mais eles querem? Nunca tem dever? É só direito, 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 direito. Agora quem tem dever é a pessoa que pagou imposto pra construir a casa deles. Esse tem dever, né? Ah, e se não pagar o imposto? Foi a prefeitura de Diadema construiu. Então o pequeno empresário de Diadema, veja só. Olha que ficção maluca. O cara dono de um boteco em Diadema... que tem que pagar o IPTU do lugar, os impostos municipais. Se aquele cara botar, o dono do boteco, uma mesa na calçada e não tiver na métrica permitida pra prefeitura, vai vir um fiscal vagabundo, um canalha, e vai multar ele. Canetou e mete-lhe multa. A multa que ele teve que pagar por botar uma mesa na calçada pra alguém consumir, vai direto pro cofre da prefeitura, e aí vai fazer o quê? Dentre eles, a casa pra um cara que invadiu uma calçada. Aí foi feita a casa, aí depois ele reconstrói a favela, invadindo a calçada novamente. E se você reclama, você é preconceituoso. É um país em que alguns têm direitos, e só direitos, nenhum dever, e outros só têm dever, mas não tem nenhum direito. Que gostoso. E não tem direito mesmo. Porque se esse cara, o dono do boteco em Diadema, acende a classe média, né? Ele e a esposa dele tiram uma renda aí de 6, 7, 8 pau. Tem gente que fala, nossa, é dinheiro. Isso não é dinheiro, isso é dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. Essa pessoa vive mal. Ele vai ter que ir num médico, vai ter que pagar pra ir num médico, vai ter que pagar pra vários serviços que supostamente a Constituição Cidadã de 88 garante. Garante aqui. Garante aqui. Garante nada. É uma ficção. Aí esse cara tem que ralar de trabalhar todos os dias, fica esfolado. Aí, vamos lá, vou voltar pro caso do boteco. Aí lá no boteco dele, né, ele tem que contratar os funcionários. Aí já vai vir um vagabundo de esquerda, né, um pilantra, eu sou comunista, não, mas e a escala 6x1? Vai chegar pro dono do boteco, e a escala 6x1, seu explorador? Um bosta, vai vir um bosta de um vagabundo apontar o dedo pra esse dono do boteco. Não, esse é um explorador, dono dos meios de produção, de entrega de cervejas em garrafas. Essa é a ficção, Brasil. Isso é uma ficção, meus amigos. Isso é uma ficção insana. Uma ficção absolutamente insana. E essa ficção tem que acabar. O presidente da República... Assim, o Bolsonaro, quando chegou lá, ele chegou lá assim... eu sou filho dessa revolução, então eu vou cuidar do Brasil. Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Mas essa não é uma live pra ficar falando do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou. O Bolsonaro já era. A questão é, o que um presidente antipetista tem que fazer quando chegar ao poder? Se ele chegou ao poder, significa que ele teve 50% mais um dos votos, certo, Riso? Certo. Ele tem que honrar esses caras. Ele tem que honrar, porque foi o Brasil produtivo que votou nele. Então ele tem que honrar esse Brasil produtivo. E esse Brasil produtivo quer segurança, ele quer pagar menos imposto, e ele quer ver a vida dele melhorar economicamente. Então, vamos olhar pra isso.
Feito isso e fez uma reforma no Estado, nos parasitas da máquina estatal, reduziu os gastos, vai reduzir os juros, esse cara vai poder contrair dívida pagando juros menor, aí vai ter mais investimento no Brasil e tal, a vida começa a andar com esse cara produz mais, aí eu vou olhar pro Brasil improdutivo, vou olhar pro lado, vamos lá, outro lado, emprego, educação pra caramba, infraestrutura, tá? E o desmame desse monte de coisa, um monte de auxílio que foi construído. Um aparato no Brasil que não funciona. Reforma administrativa. Agora, cara, a gente tem que chegar lá e garantir o 50% mais um. O 50% mais um, que é o 50% mais um que elegeu esse presidente da República, ele tem que ser honrado e garantido. Esse cara tem que estar feliz. E essa é uma lição tão óbvia de ciência política. O Trump chegou lá, ele entendeu que ele ganhou com o eleitor branco, lá de classe média americano, e com a galera dos tais swing states, os estados que estão se desindustrializando, estão percebendo uma mudança no padrão de vida. O Trump, ok, eu ganhei, Pensilvânia, esses estados aí. Beleza. Ele olhou esses estados e ele falou, bom, é pra taxar? Pra esses caras sentirem que eles falam. Ele atendeu, e ele vai atender. Não sei se vai funcionar. Saiu um artigo do Curtis Yarvin agora, né, bem negativo sobre o cenário do futuro do movimento MAGA. Mas o Trump tá tentando avisar, meu eleitor, tô entregando o que você queria. Nós temos que chegar lá e fazer isso. Porque os nossos inimigos fazem. Eu preciso refalar, os nossos inimigos fazem. O PT, quem votou no PT, Riso? Uma classe mais pobre, dependente de Bolsa Família no Nordeste. E aí você soma os funcionários públicos, Ok. uma classe média de esquerda que tem, urbana, tal, é isso, né? Ele tá entregando tudo que esses caras querem. Pra Sim. classe média urbana, olha, tem um filme agora da Fernanda Torres, ganhou o Oscar, nossa, que legal. Aí vai lá, soberania, cachorro caramelo, ele entrega a narrativa pra esse cara. Le Rouanet. Pro funcionário público, Le Rouanet também, pro funcionário público, né, deixa as mamatas rolar. E pro cara mais pobre, toma, o que vocês quiserem, toma, dinheiro de helicóptero, vai jogando dinheiro. E pra nós, que somos adversários, o que ele jogou pra classe média que trabalha e produz no Brasil? Imposto. Imposto. Ele puniu. Gente, é tão óbvio, ele puniu. Ele não esconde o jogo. Ele vai falar que nós somos fascistas. No fundo, ele acha que a gente tem que ser punido, a gente tem que ser expropriado. Veja, e não só eles. A situação vai ficando tão inviável. Aí surgem os fiscalistas. O prefeito atual de São Paulo, aparentemente quer aumentar imposto. IPTU. O prefeito de São Paulo quer aumentar o IPTU. Pô, é isso. Pra quem trabalha e produz imposto. Ora, o jogo tá muito claro. Eles, nas esquerdas, eles querem guerra. Eles são feitos pra guerra. A esquerda é forjada na ideia de um conflito eterno. Este conflito está sendo, a lógica do conflito tá andando. Estão garantindo o eleitor deles, cuidando deles e punindo o adversário. O adversário tá fraco, tá machucado. O que nós precisamos fazer? Mesma coisa agora. Escolher lado. Escolher lado. E mais, e não pense que a coisa é detrimental. Se você mora no Piauí, você tá me assistindo. Se você mora na Bahia, você tá me assistindo. Se você mora no Sergipe, tá me assistindo. E você é uma família faz parte de uma família que trabalha, que rala, que quer tocar a vida. Meu velho, eu tô com você. Eu entendo que você eventualmente é minoria. Com certeza você é minoria no teu estado. Mas eu tô com você. Eu preciso da tua ajuda. Porque não dá, você é especialmente parasitado. A galera produtiva no Ceará é muito parasitada. A galera produtiva no Rio Grande do Norte é muito parasitada. Eu sei disso. Eu tô com você. Mas eu tenho um lado. Vocês têm que ter lado. Nosso campo tem que ter lado. Vocês estão entendendo? Isso que o Haddad está propondo é criminoso. Criminoso. Tudo que eu ouço desse governo maldito é isso, ó. As contas públicas, sei lá o que vai acontecer, mas ó, tome dinheiro. Renan, esse lance de tomar lado, eu lembro de uma análise que você fez do Bolsonaro no final da eleição, no final do governo dele, que ele resolveu tomar um lado também. Ele chegou ali no auxílio emergencial, tacou auxílio emergencial pra cima. Que lado que ele tomou nessa ocasião? O Bolsonaro... Novamente, eu não quero ficar falando tão mal do Bolsonaro, porque né, é perda de tempo, já foi. O Bolsonaro, ele beneficiou o adversário dele.
Havia uma piada, talvez você lembre, em 2021, Riso, que era assim: Bolsonaro, homem bom, obrigado pelo auxílio, obrigado, agradeço ao presidente Bolsonaro, mas meu voto é no Lula. Ting-ling, ting-ling. Tinha vários vídeos desse rodando. Obrigado pelo auxílio, Bolsonaro, mas meu voto é no Lula. Aí o Bolsonaro achou que tava, mano, abafando com essa estratégia. Aí ele botou o Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira centrou todas as ações do governo Lula, do governo Bolsonaro no Nordeste. E aí depois todos os caras que ele privilegiou apoiaram o Lula. Qual a lógica disso? Você vai ver onde o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022. Ele perdeu São Paulo. Ele perdeu a cidade de São Paulo. Porque no meio de uma pandemia, quando o eleitor que votou nele em 2018, Riso, falou, calma, eu quero uma atuação responsável da parte do presidente da República. Ele, comam alho! Tá, assim, ok, né? Talvez você pegou esse seu eleitor e você, né? Foi o que ele fez. Em grande medida, boa parte dos idosos que morreram gostavam do Bolsonaro. O Bolsonaro fez isso. O que você vai explicar pra esse cara? O Bolsonaro, desde o primeiro dia de mandato, tratou de perseguir o campo da direita, pra ele ficar absoluto, pra ele não ter concorrentes no campo da direita. Tá, talvez desse errado. E deu. O Bolsonaro perdeu votos no antipetismo e ele, por conta disso, perdeu a eleição. O que o Lula faz? Ele dá dinheiro pros dele. Ele não dá dinheiro pro adversário, ele arranca dinheiro do adversário. É isso que eu tô lembrando pra vocês. Pra esquerda é faccional, não tem o Lula estadista, não tem nada. O Lula é um expropriador de dinheiro de quem trabalha e produz pra dar pra um Brasil pouquíssimo produtivo. E dane-se. E dane-se. Um cara mandou coma um alho, você duvida? Teve lá, o Bolsonaro recebeu uma mulher que falou que se você comesse alho, você melhorar. Curta, se inscreva agora e comente para ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo e espalhe a palavra.